Algumas aulas atrás, nós falamos que uma das formas de transporte da massa ou da quantidade de movimento era a difusão. E na época eu citei o exemplo do perfume, né? Se nós abrirmos um frasco de perfume numa sala fechada, sem movimento, que a informação ia chegar em vocês, ia ser transferida até vocês, devido ao movimento aleatório das partículas e sempre da maior concentração para a menor concentração. Então, essa é uma característica da difusão, que é um transporte lento, né? Porque ele ocorre devido ao movimento aleatório das partículas. Uma outra forma de transporte é a advecção. A advecção, às vezes conhecida como convecção. Na advecção, imagine que eu abro o mesmo frasco de perfume, mas agora coloco um ventilador atrás do frasco de perfume. Então a informação vai chegar a vocês através de um movimento preferencial bem definido. E vai chegar, provavelmente, muito mais rápido também. Então, geralmente, nós temos a sobreposição dos dois meios de transporte, da difusão e da advecção. E nós já aprendemos a quantificar a difusão através de lei de Fick e através da lei de Newton. Aqui nós podemos aprender a quantificar a advecção agora, de forma bem simples, tá? A advecção, então, a propriedade é transferida em razão de um movimento preferencial bem definido do meio fluido. Aqui nós temos, por exemplo, na imagem 1 e 2, um traçador sendo inserido no rio para quantificar diferentes parâmetros. Então, nós temos um movimento bem definido do rio. Ele anda aí da direita para a esquerda. Então, nesse caso, nós temos a propriedade sendo transferida, quer dizer, essa massa desse traçador aí sendo transferida devido ao movimento preferencial bem definido do meio fluido. Vamos aprender a quantificar a advecção usando a massa como nossa propriedade, mas depois nós vamos generalizar para qualquer tipo de propriedade. Então, considere aqui um escoamento acontecendo aqui de baixo para cima, aqui, e nós queremos quantificar quanto de massa atravessa através da advecção uma certa área, uma certa seção transversal aqui. Tá, então, um escoamento preferencial bem definido, com velocidade U, concentração C. Então, a quantidade de massa que atravessa ali a interface vai ser igual ao que? A concentração vezes o volume que atravessa aquela interface. Isso aí nada mais é do que a definição de concentração, né? Concentração é massa sobre volume. Então, a quantidade de massa que passa é igual a concentração vezes volume. Mas o que é o volume? Qual é o volume que atravessa a interface aqui num certo intervalo de tempo? É a área da seção transversal vezes o deslocamento, a quantidade aqui na direção X, digamos, do escoamento, que atravessou essa seção transversal aí. Então, onde nós temos volume, podemos escrever a área vezes ΔL. Ora, velocidade é deslocamento por tempo. Então, deslocamento é velocidade vezes tempo. Então, onde tem ΔL lá, nós podemos escrever U vezes ΔT. Então, a massa que atravessa a interface é igual a C, que é concentração de massa, vezes a área da seção transversal, vezes a velocidade do escoamento, vezes ΔT. Vemos que fluxo é o quê? A propriedade por área por tempo. Então, nós podemos passar a área dividindo para o lado esquerdo e o tempo dividindo para o lado esquerdo também. Então, fica com ΔM dividido por área vezes ΔT, que é a definição de fluxo. Fluxo é a propriedade por área por tempo. Então, aqui a propriedade é a massa. Então, é a massa por área por tempo. E do lado direito fica, então, a concentração vezes a velocidade. Então, aqui nós acabamos de definir uma equação para o cálculo do fluxo de massa advectivo. Note que ele envolve a velocidade. Lembre-se que a advecção é devida a um movimento preferencial bem definido. E aqui tem a velocidade, que é a velocidade desse movimento preferencial bem definido. Então, a concentração vezes a velocidade. Então, nós vamos ter o fluxo advectivo de massa, que é a massa específica vezes a velocidade. Fluxo advectivo de massa de um composto, que é a concentração vezes a velocidade. E o fluxo advectivo de energia térmica, que é a massa específica vezes o calor específico, vezes a temperatura, vezes a velocidade. Sempre a concentração de alguma coisa, ou massa específica, ou concentração de massa,
ou a concentração de energia térmica, vezes a velocidade. Essa forma nós definimos, temos uma equação para calcularmos o fluxo advectivo. Então é bem simples. Agora nós temos então uma equação para difusão e uma equação para advecção.